Pai do Senhor Jesus, amém? Pode sentar aí, irmão. Glória a Deus. Queria cantar o hino, mas nem tô lembrando o hino, velho. Deixa pra depois. Muito feliz mais uma vez de estar aqui. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Amém? Aqui é um lugar muito especial, né, cara? Toda vez que eu venho aqui, eu não posso perder essa oportunidade de dizer quão especial esse lugar, essa casa, quanto nós estamos crescendo, evoluindo, quanto essa casa tem de oportunidade, né, pra gente crescer, pra gente mergulhar na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor, né, de conhecer pessoas e viver com pessoas de corações tão gigantescos, né, pastor? Corações tão acessíveis, né? E eu quero compartilhar de um texto aqui com os irmãos. As palavras já estão acabando já, porque o pessoal me pegou hoje, mano. Domingo tá complicado hoje, né? Botaram para cantar de manhã, para dar aula de manhã na escola bíblica, pregar à noite. Eu falei, meu Deus, né? Ainda tem amanhã, cara. Ainda perguntei o pastor Daniel, eu falei assim, amanhã mesmo, varão? Não é na outra, não. Mas vamos lá. A gente não pode correr, né, irmão? Atos capítulo 3. Cadê aquele sonzinho maneiro aqui, varão? Bota aqui. Solta aí, varão. Molha a terra. Atos capítulo 3. Como sempre, eu peço aos irmãos bastante paciência para a gente ir bem devagarinho. Bem tranquilo. Prometo que 8h30 eu entrego. Amém? Está escrito assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Amém? Um texto riquíssimo de muitas instruções, e como sempre eu lendo esse texto e meditando nesse texto durante esses dias, o Senhor foi me corrigindo, né, em muitas coisas da minha vida. E a gente estava falando hoje na escola bíblica sobre o esquadro, né? E o Senhor foi esquadriando, né? Tirar as imperfeições. Ainda tem, irmão, porque é muita coisa. Eu sou muito ruim ainda. Tem muita coisa para arrancar ainda. E o interessante, já vou entrar no texto, é que às vezes a gente olha pra gente e se cobra em muitas coisas e acha que só acontece com a gente. E quando a gente senta em roda
numa escola bíblica dominical e pessoas vão compartilhando suas experiências espirituais, suas experiências de vida, a gente percebe que as dificuldades que a gente passa, que a gente pensa que é só a gente, tá todo mundo passando, sabe? E a gente acha que é só a gente, que a gente vai desistir porque a gente está sofrendo mais, porque a palavra que a gente recebeu foi muito dura, porque o olhar foi pesado. E a gente vai aprender algumas coisas aqui que, meu irmão, a gente tem que permanecer, não dá para sair não. O Senhor entregou e investiu coisas muito grandes e pesadas sobre nós. Nós somos pessoas, todos nós aqui somos pessoas que somos olhadas, sabe, observadas, e foi tanto investimento que o Senhor colocou sobre a nossa vida, e a gente acha que a cobrança vai ser pouquinha, e não será, nunca será. A cobrança é pouquinha para quem é pequenininho, mas nós que somos, sabe, considere isso, irmão, isso aqui não é soberba não. Isso aqui não é soberba não, considere isso. Eu e você somos de outro patamar, como fala Bruno Henrique. É outro patamar, cara. Então não espere coisinha pequena não, cara. Você é campeão do mundo, então não é? A cobrança é mais acima, exceto uns aqui, mas a cobrança lá também, a cobrança é mais em cima, cara. Sabe, não espere coisa pequena não. O seu nível é outro. E se o seu nível é outro, entenda que as cobranças que serão sobre a sua vida serão outras, né? A gente quer esperar a mesma coisa, e não é, meu irmão, não dá não. O pau vai cantar na tua cabeça, e é isso aí mesmo. Sustenta. E não corre não, irmão, tu não é fraco não. Sustenta. E Pedro e João, eles estão aqui, como de costume, diz o texto, indo ao templo, a oração da hora nona. E dentro desse contexto aqui, nós vamos encontrar alguns personagens. Nós temos aqui Pedro e João, os camaradas que carregavam o aleijado, e nós temos o coxo que se tornou mendigo, porque se ele pudesse andar, ele não seria mendigo, ele só estava mendigando porque ele era coxo. E o que acontece aqui? Um coxo, se a gente parar para pensar, existem muitas coisas, né? Mas duas aqui que eu destaquei, porque ou ele dá trabalho para a casa dele, ou ele gera recursos, né? Produzido através da esmola que ele pega. Então os carregadores aqui poderia ser diversas pessoas, poderia ser da família, tal, e colocavam ele todos os dias, diariamente, à porta do templo. Então a gente observa aqui que existem hábitos diários que estão acontecendo. Tem Pedro e João todos os dias indo orar, tem os carregadores que levavam o coxo, e tem o coxo que todos os dias, isso diz o texto, tá? Todos os dias estava à porta do templo chamada Formosa, mendigando e pedindo esmola. Muito bem, todos tinham um hábito. Então Pedro e João, eles tinham o hábito de orar todos os dias. E quando eles se deparam com a situação, e eu quero tratar cada um aqui, né, no seu devido tempo, com muita calma, ok? Muito tranquilo. Então Pedro e João oravam todos os dias, e quando eles estão se aproximando da porta, depois a gente fala do coxo, eles estão se aproximando da porta, o coxo olha para eles e eles olham para o coxo. Quando eles estão olhando para o coxo, para o mendigo, que o camarada estende a mão, diz o texto que Pedro e João, Pedro está dizendo aqui, ele fala: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Primeira coisa que Pedro está fazendo é oração.
A segunda coisa é que ele está tirando do que está dentro, certo? Ele está tirando do que está dentro, que a primeira coisa que ele faz é lançar a palavra. Então ele está aqui dentro, jorrando uma palavra. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Depois que ele lança a palavra, ele estende a mão. O que está acontecendo aqui? Quando ele estende a mão, é uma expressão física do que ele falou, certo ou errado? Ele falou e a expressão do que ele falou vem depois. Aí eu comecei, né? Já a tomar aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A expressão física, até um personagem, certo? Um personagem, ele se expressa, mas não é a realidade dele. Ele se expressa, ele bota a mão, faz caras e bocas, mas não é a realidade do que ele está vivendo. E muitas vezes nós nos tornamos personagens, porque a gente não tem aqui dentro, mas quer mostrar aqui fora. E para quê? Olha só, isso aqui que é o mais louco desse texto, dessa história. Por que ser um personagem se eu posso ser uma realidade? Por que fingir se eu posso ser real? Isso não é louco? Por que a gente perde tempo estendendo uma mão que não está aqui dentro? Quando a gente estende essa mão, o que a gente está entregando para quem está recebendo? Uma palavra jogada ao vento ou uma ajuda real? Certo? Então vamos. Aí Pedro, ele libera a palavra e depois ele estende a mão. Primeiro você libera o que está dentro e depois o que está fora. Ou seja, como eu falei aqui, você libera a palavra. Pedro está liberando uma palavra, porque ele tem uma palavra para liberar. Então a gente começa a mergulhar nisso aqui. Meu Deus. E como liberar se a gente está vazio? Liberar o que se a gente não tem nada? Entregar o que se dentro da gente não tem? E o grande problema não é quando nós somos um personagem, é quando a gente acha que esse personagem é real. Porque se você entende, se eu e você, isso não é só para você não, para todos nós aqui, se nós entendemos que somos um personagem, beleza, há tempo para mudança. Agora, se o personagem entrou dentro da gente e a gente não consegue mais perceber que a gente está distante, que estamos fora, que já perdemos a direção, que já perdemos o alvo, o foco, meu irmão, tá ruim. Tá ruim. E eu não quero. Eu não sei que personagem, quando alguém olha para mim e vê um personagem, eu não quero viver um personagem. Quero uma realidade. É por isso que a gente levanta a mão, muita gente, muitos de nós, irmãos. E a gente precisa ter essa consciência de realidade, sabe? Pessoas enfermas, famílias doentes, pessoas cansadas, longe de Deus, e a gente ora e não acontece nada. Nada é realizado, porque infelizmente nós estamos vazios, porque Deus não mudou, irmão. Deus é o mesmo. E talvez você fale, pastor, isso aí eu já sei, já sabe, está fazendo o que com isso? Essa informação que Deus não mudou. Deus não mudou e a gente não muda por quê, irmão? Se uma palavra dele transforma a nossa vida, nosso caráter,
se Ele liberar uma palavra sobre a nossa vida. E com certeza Ele já liberou. Só que a gente prefere ser personagem. A gente prefere fingir que é o que não é. Cara, isso é doido. Porque é mais gostoso mentir pra gente mesmo. Por que a gente mente pra gente mesmo? A gente já não ora mais. Lê a Bíblia na segunda e só lê no domingo. Porque vai pregar. Senão nem lê. É melhor ser personagem. É mais gostoso ser personagem. Ser falso. E o doloroso é que a gente não é falso com os outros, não, é com a gente. Mentiroso. Com a gente mesmo. Não são com as outras pessoas. Estávamos falando hoje da escola bíblica. No inferno vai ter consciência, irmão. Lázaro estava tranquilinho. Você não ouve fala, você não lê a fala de Lázaro. Mas do rico, irmão, deixa eu ir lá. Deixa eu resolver esse negócio lá. Não deixa meus irmãos vir para cá, não. Não deixa minha família vir para cá, não. Já era, irmão. E aí imagina só acontecer. Falo por mim, irmão, não estou falando por ninguém aqui não. Porque a gente fica negligenciando coisas, responsabilidades, deixando de ser o que pode ser para ser um personagem. Aí você dizer, Deus, deixa eu voltar lá. Deixa eu tentar de novo. Acabou, irmão, acabou. Agora vai ser de verdade, não dá mais. É uma vez só. É só uma chance. Mas a gente negligencia. Abre mão. Glória a Deus. Aí o mendigo, quando ele estende a mão, ele fala assim, eu preciso de uma moeda. E pare para pensar, se Pedro fala para ele assim, olhe para mim, é porque ele está olhando para baixo. Ele está, quero uma moeda. E eis o perigo de outro personagem aqui. Eis o perigo da gente, é que a vida vai causando tantas dores, e a gente vai negligenciando junto com isso, perdendo força, escolhendo outras coisas, que a gente esquece da nossa real necessidade. A necessidade não era de uma moeda. A necessidade era que os pés dele ficassem firmes. Aí a gente pede uma esmola. Uma esmola, por favor. Aí Deus está dizendo, aí eu posso ajeitar seus pés, cara. Se eu ajeitar os seus pés, você vai poder trabalhar e vai mudar a sua vida. Mas você prefere esmola. É porque você não está observando, não está vendo na frente de quem você está. Agora para pensar comigo isso aqui. Eu estou adiantando algumas coisas aqui, depois eu volto sem problema, tem tempo. Para pensar comigo isso aqui. Diz o texto que o mendigo estava, desde o ventre de sua mãe, ele era coxo. E ele tinha 40 anos e vivia à porta do templo. Jesus foi crucificado com 33 anos, certo? Que ele foi crucificado, certo ou errado? Não é isso aí? Foi crucificado com 33 anos. Meu irmão, para pensar numa coisa. Quantas vezes Jesus não pode ter passado por ali e aquele cara ali? Para pensar nisso aqui. Muitas vezes, inúmeras vezes. Só que a gente olha para o tempo
do nosso problema e a gente quer uma solução agora. A gente olha para o nosso cansaço, porque a igreja cansa, irmão. Cansa. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão. Você cansa e renova. Vai de novo. Cansa e vai de novo, irmão. Cansa e vai de novo. Paulo fala para você ser firme e constante. Por que você tem que ser firme? Porque sobrevirão coisas para te abalar, cara. Seja firme. Vai ter momento que você vai falar: vou embora, chega, já deu, não aguento mais, pastor chato. Aguenta firme. Sabe? Porque a gente conversando com a minha esposa, isso aqui é doideira. A gente conversando, ela falou para mim assim: amor, eu tenho a sensação que a nossa casa está expulsando a gente. Ela está falando: sai daqui. Sabe? Você conserta uma coisa, quebra outra. Sabe? Você mexe no quarto, o esgoto estoura. E é uma loucura. E você em voz. E isso já tem um tempo. A gente mexe numa coisa, outra coisa, sabe? E às vezes eu orando, eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? Sabe? O que está fora do lugar aqui que eu não estou entendendo? E talvez essa tenha sido a pergunta daquele coxo: por que eu nasci desse jeito? Por que os meus pés são dessa forma aqui? Por que eu vim assim do ventre de minha mãe e eu não consigo andar e eu dependo de pessoas? Por que as coisas estão dando errado para mim? Por que deram errado desde que eu nasci? Eu nasci errado, né? Jesus, eu nasci errado. Me ajuda. Por que eu nasci assim? Ele está se perguntando. Mas uma coisa, ele podia ter falado para os camaradas assim: ó, meu irmão, Jesus já passou aqui e me viu algumas vezes. E ele não mudou nada não. Me leva para lá mais não. Deixa eu morrer logo. Deixa do jeito que tá. Mas eu imagino aquele camarada todos os dias. 40 anos, irmão. 40 anos. Não foram 40 anos exatamente, mas bota aí uns 30. Todos os dias, diariamente. Ele poderia olhar para a perna dele e falar: meu irmão, não dá mais não, chega. Mas vinha os caras para carregar ele. Levava ele para a porta do templo. Levava ele para casa. Para a porta do templo e para casa. E a gente com a lutinha assim, pequenininha. O que é um quarto, cara? Para consertar. O que é uma conta que você não pagou hoje e vai pagar amanhã? O que é o gás que acabou hoje e amanhã tu resolve? O que é um carro que quebrou e você conserta daqui a pouco e você tem suas pernas para andar? O que é uma palavra pesada que você vai digerir aquilo ali, amanhã tu tá melhor, cara? E a gente desiste, a gente vai embora. A gente para. Ai, tô magoadinho. Poxa. Eu já falei isso aqui, o evangelho não é sobre os outros não, é sobre você, é sobre mim. É sobre a nossa capacidade de absorver a palavra e entender que a gente precisa suportar. Suporte é suportar o forte, irmão. Suportar quem? Então é o fraco que suporta. Se você é, né? O fraco que é suportado. Então se você é forte, suporta, cara. Aguenta. Porque talvez no dia que você for embora, o dia que você falou: hoje acabou, hoje eu não quero mais. Aí tá vindo lá, ó, Pedro e João. Cadê o cara que estava aqui? Você foi embora, cara.
Ah, pastor, mas isso é uma palavra jogada aí. Pô, pode ser, cara, também. Receba como você quiser. É você que sabe. Você pode ir embora hoje, você pode desistir hoje, mas hoje pode ser o dia. Essa pode ser a hora. Essa pode ser a hora nona da tua vida. Essa pode ser a hora que vai mudar a tua história. Glória a Deus. Então espere. Você não sabe o momento. Você não sabe a hora. Você não sabe que dia é hoje no calendário de Deus. Você não sabe qual é a palavra que vai ser liberada para a tua vida hoje, que já foi liberada para a sua casa hoje. Não desista, pastor, já são 40 anos, é a mesma coisa. O Senhor não sabe a dor que eu estou sentindo, o Senhor não sabe a minha vida, o Senhor não conhece a minha história. Não sei mesmo. O Senhor não sabe o que eu já ouvi. Eu também não sei. Mas você não é melhor que eu não, irmão. Eu não sou melhor que você não, a gente está no mesmo patamar, está igualzinho. E eu sei das coisas que eu sofri. Eu sei das palavras que eu já ouvi. Tem um louvor muito antigo que fala assim: com as pedras que aqui me atiram. Isso é meu pai, irmão. Um castelo estou a construir, firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou do porvir. Podem me atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tantos me atirarem pedras, com elas já posso me cobrir. É antigo, irmão, isso aqui, mas brada. Pastor, estão me jogando pedras. A vida está me jogando pedras. Usa elas, irmão, se proteja. Se proteja. É só isso. Quando Pedro... Deixa eu correr. Quando Pedro... Não precisa não, né, mano? Aí quando Pedro, ele... Que eu antecipei isso aqui, vamos voltar. Quando Pedro tá chegando perto do coxo, que ele levanta as mãozinhas dele. Aí Pedro fala assim: olhe para mim, cara. Olhe para mim. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó: deixa eu te tratar com igualdade no reino. Não, mas eu sou mendigo. Não. Aqui não tem isso não, cara. Sabe? Deixa eu te olhar nos olhos. Eu falo muito lá em casa com as minhas filhas. Quando eu vou brigar com elas, eu baixo assim, ó. Eu falo assim: deixa eu falar contigo, né, amor? Deixa eu falar contigo. Sabe? O que ele está ensinando aqui, Pedro? A gente precisa olhar nos olhos, viver a verdade, a realidade, sabe? Entender que no reino de Deus, quando o Pedro está olhando nos olhos do mendigo, ele está olhando nos olhos: deixa eu olhar para você, eu vou mudar a sua vida, mas antes de mudar a sua vida, deixa eu te tratar por dentro, deixa eu te sarar, deixa eu te curar, deixa eu te curar por dentro, porque a vida te trouxe mágoas, sabe? Você durante toda a sua vida, até hoje, você nunca conseguiu caminhar. É claro, o cara era coxo. Mas é isso. E a gente ri. Mas para pensar, se a gente está rindo, e se a gente andou o que precisava andar na vida. Nosso pé está assim, irmão, e a gente está rindo do coxo. Já era para a gente estar longe, mas a gente está aqui, ó. E não consegue andar. Sabe? E eu tô rindo do cara também. Mas com certo cano do esgoto estraga o... E eu não consigo andar. E eu tô rindo do cara. E eu tô aqui: Senhor, olha nos meus olhos.
Me sara dessas coisas que estão acontecendo aqui. Me cura, me transforma. Eu preciso viver um milagre, porque da porta eu não vou sair não. Eu só vou sair daqui para entrar. Dessa porta eu só saio para entrar. Ele olha nos olhos. Aí, quando a gente olha para o resultado disso aqui, porque você conhece a história, o coxo é curado, Pedro estende as mãos, libera a palavra, estende as mãos e levanta ele. Aí ele dá um salto, fica todo bobo, fica feliz, achando que o milagre está acontecendo só por causa dele, que o milagre extraordinário está acontecendo e está mudando só a vida dele. Mas posso te falar uma coisa? Lê o texto, diz que Pedro se aproveita disso aqui, cara. Não é verdade? Pedro se aproveita. E ele ensina pra gente que os milagres que vão acontecer na nossa vida tem nada a ver com a gente. A gente passando muito tempo, né? Quando começam a receber a notícia, irmão, aquele cara que ficava ali pedindo esmola diariamente, olha lá, ele tá andando, cara. Diz o texto que eles ficaram assombrados. O cara tá pulando, o cara tá comemorando. Mas por quê? Alguns provavelmente estavam dizendo: pô, ele não pode comemorar não. Algumas pessoas que se beneficiavam da esmola que ele pegava. Não é verdade? Pô, perdi meu dinheiro, meu recurso. Se ele andar, poxa, ele não pode andar. Se ele andar, vai dar problema para mim, vai me quebrar. Mas Deus não está nem aí, cara. Ele não está nem aí para isso. Ele quer mudar a sua vida. E olha o texto. Pedro se aproveita disso aqui. O texto diz que 5.000 almas, olha só isso aqui, param para ouvir Pedro. Pessoas se convertem. Pessoas são transformadas. Isso incomoda a religião. E muito, diz o texto, que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os filhos desses camaradas, todos eles se incomodam, mas não ousam contestar o milagre. Eles não se atrevem a contestar o milagre, porque o cara está ali na frente deles, está pulando, está glorificando a Deus, está se alegrando. Isso aqui não dá para contestar não, mas aborrece a religião. Aí, esse camarada que ele é curado, que ele é transformado, sabe o que ele faz, irmão? Diz o texto que ele gruda em Pedro e João, fica colado nele o tempo todo. Isso nos ensina algumas coisas, que a gente tem que saber com quem a gente está andando. Ele poderia ser curado e falar: vou colar com os carregadores, eu vou colar com aqueles caras. Não. Você precisa conhecer e entender o caminho que o Senhor está te levando. O que ficou para trás, ficou para trás. Viva o milagre e olhe para frente. E avance. É crescimento. Sabe? É outro patamar novamente. Não olhe para trás não. O Senhor já colocou pessoas que são referências. Pedro e João era referência para aquele camarada. Então se o Senhor te curou, te libertou, sabe, te tirou da mão de pessoas, trocou você de mão de pessoas, cara, e eram pessoas que o Senhor colocou,
direcionadas pelo Senhor, cheias do Senhor, cheias do Espírito de Deus, conhecedores do Senhor, conheciam o Senhor, andavam com o Senhor, eram ligadas com o Senhor. É com esses que eu quero andar. Pessoas que falam do Senhor, que falam de Deus, sabe? Que falam das suas maravilhas, que falam dos seus milagres, que falam dos avanços do Senhor. Ei, fala de salvação, sabe? Fala de milagre. Eu sou um milagre. Nós precisamos reconhecer pessoas de Deus na nossa vida. E se é para largar pessoas, largue pessoas, irmão. Fica grudado não. Não presta, sai fora. Sabe? Não quer andar com você, não anda, irmão. Você vai parar por causa dos outros? Não para não, cara. Sabe? Vai parar por causa de quem? Ah, eu não vou mais não. Vou voltar para aquele amigo lá. Que amigo, cara? Que colega? Que nada, pô. Tô com Pedro e João, irmão. Eu tô com um cara que me estendeu a mão e me mudou a minha vida, pô. Eu tô com um cara que, sabe, que andava com Jesus e tá me chamando para andar com ele, para andar com Jesus, viver milagre e ver mudança de vida em outras pessoas, sabe? O cara deixou de ser um mendigo, um coxo, para ser referência. Leia o texto. Ele se torna referência. Olha o que aconteceu com ele. Olha a vida dele. E quer mais? Diz o texto que depois que Pedro faz a defesa junto dos sacerdotes, junto daqueles homens, ele vai para junto dos seus, junto dos irmãos. E eles contam no capítulo 4 de Atos. Eles falam tudo o que estava acontecendo. Tudo o que aconteceu. Fala sobre o coxo, sobre o milagre que aconteceu naquele lugar, sobre vidas transformadas. E os irmãos ficam impactados. Aí, vou ler esse texto aqui. No capítulo 4, versículo 24. 22, perdão. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos de idade, e soltos eles foram para a companhia dos seus e contaram tudo que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhes disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus, unânimes, todos juntos, unânimes, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que pela boca do teu servo Davi disseste: porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Olha o que o milagre na vida daquele homem proporcionou. Talvez nós passemos por momentos de grande dificuldade, esperando um grande milagre, a boa mão do Senhor sobre nós. Mas percebe que tudo isso aqui, o final de tudo isso aqui, era a união de um povo. E o final de tudo isso aqui
Era uma oração que mudou a história não só daquele homem, mas de todas as pessoas que estavam reunidas ali. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu quero profetizar sobre a minha vida e a tua vida, nessa noite, nesses dias, nessa semana, que os milagres que nós esperamos, que os milagres que nós precisamos, que os milagres que nós cremos, os milagres que o Senhor já liberou, que a palavra já foi liberada sobre a nossa vida, vão ser testemunhos, vai gerar testemunho, não só para a nossa vida, mas para a vida desta igreja. Aleluia, eu creio, aleluia, que a nossa voz aqui, quando nós pegarmos esse microfone e contarmos o nosso testemunho, Aramará, Soie, Candarábia, aleluia, vai gerar vida em outras pessoas, vai gerar vida em outros lugares, os alicerces desse lugar serão abalados, aleluia, todos serão cheios do Espírito Santo. E talvez tenha alguém aqui, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de pegar o microfone, eu tenho medo, mas o nosso milagre, a nossa transformação, vai encher o nosso coração de ousadia para falar da palavra do Senhor, para proclamar o seu evangelho, para proclamar, aleluia, as obras do Senhor na nossa vida. E mais importante, irmão, quero profetizar sobre a nossa vida que nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre a nossa vida que as coisas bobas e as coisas bravas e as fortes, as coisas fracas e as fortes, as palavras leves e pesadas não irão entrar no nosso coração, não irão entrar na nossa mente, porque nós seremos, aleluia, fortes e firmes em Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Eu já falei isso aqui, pensa no cara tímido, sou eu. Não parece, mas eu sou. Mas irmão, quando o Espírito Santo de Deus começa, e eu falei isso aí, é 0,0000001 do que é possível, e ser cheio do Espírito já transforma a nossa vida, a nossa mente. A timidez vai embora. Quando eu largar esse microfone aqui, a timidez volta, é incrível. Mas a timidez vai embora, porque precisamos ser cheios do Espírito. E eis a oportunidade, que é essa noite, de sermos cheios do Espírito Santo. E talvez você diga, mas o milagre ainda não aconteceu. Já aconteceu. Mas eu ainda não vivi o milagre. Já viveu o milagre. Nós acordamos hoje, estamos de pé. Eis a oportunidade, eis a grande chance da nossa vida essa noite, este segundo agora para frente. Eis a grande oportunidade da nossa vida de abrirmos o nosso coração e recebermos o Espírito Santo de forma tão gostosa, tão agradável, tão transformadora, tão impactante, de sairmos daqui nessa noite e as pessoas olharem para o nosso rosto e ver brilhar, porque o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração, nos instruiu e nos colocou em lugares que a gente precisa viver, mudanças que a gente precisa obter, coisas que a gente precisa melhorar. E todos os dias tem a grande chance e a grande oportunidade, e que nós não percamos essa oportunidade. E aqui eu encerro, irmão. Amém? Deus abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Tenho direção, se eu estou indo em direção a um propósito,